Sim, Alvinegros, sim, estamos de volta depois de acho que 2 semanas, uma semana sem postar nenhum podcast, graças aos nossos trabalhos, né? Graças a Deus temos trabalho para botar comida na mesa, então ficou muito difícil para a gente conseguir nos conciliar com os nossos tempos, mas enfim, estamos com a 20ª edição do nosso podcast Corneta 7, apresentado por mim, Rafael Corneta. Dessa vez não vamos tratar de nenhum jogo que a gente perdeu, né? A gente perdeu os últimos 3 jogos, São Paulo, Fortaleza e qual foi outro, rapaz? Ceará, né? Não, Ceará? Bahia, perdemos contra o Bahia também. Hoje aqui comigo tá o Marcos do Twitter, né? @MarcosC13. Fala de Botafogo, fala de futebol angolano. O que mais, Marcos, que você fala? Dá um oi pra rapaziada aí. Diz mais alguma coisa que você faz aí. Bom, fala aí, rapaziada. Prazer enorme estar aqui de novo. A gente fala sobre futebol ontem, né? Até saiu lá no Ponta de Lança, que é um projeto que eu participo também, sobre futebol angolano, sobre futebol africano no geral, né? Eu cubro aí, enfim, também sou lá do Notícias BFR. É, Cara, também estou lá no portal M Sport, que é um portal angolano, que fala de tudo quanto é tipo de esporte também. Enfim, estamos aí, né? Falamos sobre um pouco de tudo, estamos fazendo um monte de coisa. E também sou marido em tempo integral. Você é um coringa, né? Tipo Cícero, joga na É. zaga, no ataque, no meio. Espero Espero, que não. espero, espero que você faça as funções melhores que o Cícero. Não, acho que Por favor. o Marcão, o Marcão se movimenta um pouco mais, né? Bom, como vocês já perceberam, estamos novamente aqui com a honra da participação do Brownie Fogo. Brownie também, né? Tá jogando em todas as posições, Brownie. Boa tarde, né? Boa noite. Qualquer hora que você estiver escutando aí. É isso, né? Não, de todas as posições não, né? A gente vai conciliando onde as nossas limitações façam a gente jogar, né? Mas, enfim, de limitação a gente entende bem nessa situação aí do Botafogo, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão acompanhando assim. Aqui, mais uma vez, um prazerzaço que tá falando com esses dois craques aqui. Boa, Brunzão. O Thiago daqui a pouco tá chegando, ele já me mandou uma mensagem aqui. Falou que daqui a pouco tá entrando no nosso podcast, ele também vai participar dessa vez. Como eu disse no início, para conciliar nosso tempo tá muito difícil. Então, é isso. Rapaziada, vamos começar com a pergunta que depois da derrota contra o Fortaleza, todos fizeram, todos pediram, e eu repasso a pergunta para o Marcos, para o Brownie. Barroca tem que ser demitido ou não? Que pergunta complicada, né? Vamos lá. Para começar os trabalhos, né? Primeiro, respeito muito quem acha o contrário do que eu acho. Né? Vi gente defendendo o contrário com ótimos argumentos coerentes. Então, é um registro que eu preciso fazer aqui. Indo diretamente à minha opinião, eu não demitiria o Barroca agora. Eu ainda não demitiria o Barroca. Claro, é preciso salientar que grande parte da responsabilidade das derrotas que nós tivemos, né, dessa série de 3 derrotas, o empate que nós tivemos, tem um dedo aí do Barroca, assim, é uma grande responsabilidade do Barroca. Erros dele, né, complicaram a situação do Botafogo contra o São Paulo, né, assim, acho que deram a vitória para o São Paulo. A escalação contra o Bahia, teve muita gente que gostou, eu não gostei, eu acho que, enfim, erro dele também. Contra o Fortaleza, faltou mexer, ele não fez uma boa leitura do jogo, o Botafogo só foi agredido, e, enfim, acabou nas cordas e acabou sendo derrotado. Então, o Barroca ele vem cometendo erros. Óbvio que comete também alguns erros por conta da limitação do elenco. Eu acho que a limitação do elenco acaba o expondo alguns erros. Mas eu acho que o momento ainda é de cobrança e ajuda. Eu acho que o Barroca precisa de cobrança e ajuda. Mas aí a gente também entra naquela situação. Quem consegue cobrar, quem tem moral para cobrar o Barroca e quem tem capacidade para ajudar o Barroca. Então, assim, é muito complicado, né?
Acho que a partir do momento que a gente tem um gerente de futebol que ninguém sabe onde é que está, né, um vice-presidente de futebol que ninguém sabe onde é que está, o Anderson Barros, acho que a gente até vai falar um pouquinho mais dele depois, então não vou entrar agora na questão do Anderson Barros, mas enfim, eu não demitiria o Barroca, e não é só pela questão de eu não ver ninguém no mercado melhor do que ele, né, no momento, para assumir o Botafogo dentro das limitações do Botafogo, dentro do cenário que o Botafogo vive fora do campo. Tá? Eu acho meio incômodo assim, quando fala assim, beleza, vai trazer o Barroca e vai colocar quem? Fala aí quem, então, que você vai colocar se tirar o Barroca. Isso não é um trabalho do torcedor que quer o Barroca fora. Isso é trabalho do vice-presidente do futebol. Entendeu? Ele foi colocado lá no cargo para ver alguém para colocar no lugar, e não um torcedor. O torcedor tem todo o direito de querer o Barroca fora, sem necessariamente ter um nome em vista. Tá? Então, assim, eu acho que sim, eu não tiraria o Barroca também por isso, porque eu não vejo ninguém, mas eu não acho que isso seja um argumento final, entendeu? Então, assim, não demitiria o Barroca agora, eu acho que ele precisa de conversa, de ajuda, precisa entender a realidade, precisa ser cobrado, e, enfim, aí, assim, se a gente vê que realmente não tem jeito, sim, aí pode chegar a acontecer a demissão. Porém, acho que o Botafogo tem chances de se manter na Série A, boas chances de se manter na Série A ainda, mesmo com essa turbulência, mesmo com toda a dificuldade que o Barroca vem tendo nas últimas rodadas. Antes de passar a palavra para o Brown, para ele responder essa pergunta também sobre a demissão do Barroca, logo depois que a gente perdeu para Fortaleza, eu perguntei no meu Twitter o que a galera, quais são as opções que a torcida do Botafogo me dava, né, ali para substituir o Barroca. Pô, eu tenho uma opinião muito parecida com a do Marcos, e aí eu fiz, porque realmente eu não vejo ninguém que possa substituir o Barroca atualmente. Até porque o Barroca tem o grupo, e eu acho que demitir ele no momento seria algo maléfico, principalmente para o elenco que vive com salário atrasado. Enfim, só para vocês terem uma noção, algumas das respostas foram Lisca, Jair demais, Lisca demais. Tem um rapaz aqui, cara, que ele comenta bem demais, mas ele botou João Santana, não sei se ele foi debochado, porque a Cuca bancado pelos investidores, eu não sei. Ô Brownie, como é que você enxerga? Para você tem que demitir, tem que esperar mais um pouco. Como é que você está vendo essa movimentação dentro do Botafogo? Rafa, é uma linha muito tênue, né, cara? É uma linha muito tênue. Porque se há 2 semanas a gente estava sendo assertivo ao dizer que o Botafogo estava tendo o melhor aproveitamento de um primeiro turno desde aquele time de 2013 com o Seedorf, agora a gente discute uma possível demissão que vai acontecer caso o Botafogo perca para o Fluminense no domingo no Clássico. Vai acontecer, não adianta. Isso daí é uma coisa que já está bem clara para a torcida, para os dirigentes, para os jogadores, para o técnico. É uma coisa que vai acontecer. Se você pegar num contexto Europa, isso é um absurdo. Um técnico que perde 4 está fora. É aquele famoso jargão, né? Perdeu 3, está fora. É isso que está acontecendo. O Barroca perdeu 3 seguidas e está sendo muito pressionado. Só que a gente está num contexto Brasil, e além de um contexto Brasil, mais grave ainda, a gente está num contexto Botafogo. Se é que vocês me entendem. A gente está num contexto Botafogo, onde o desespero, talvez o desespero por um rebaixamento seja o maior possível. Porque a gente sabe o que pode acontecer em 2020 com uma reviravolta administrativa, e uma Série B poderia estragar isso tudo. Então, qualquer medida que possa fazer o Botafogo aliviar e começar a voltar a vencer, né? Nesse momento você não tem como trocar a diretoria. A diretoria é essa. Nesse momento você não tem como trocar os jogadores. O prazo de inscrição para o campeonato acabou. O que dá para trocar é o técnico. Infelizmente, no Brasil funciona desse jeito. Em clubes desestruturados como o Botafogo, não vai ser diferente, né? Mas a partir do momento em que a gente tem... eu acho que lá no início eu disse isso. Quando o Zé Ricardo ele foi demitido, me perguntavam qual era o técnico que eu gostaria no Botafogo, e eu respondia que era o Thiago Largue. Eu acho que, apesar dele também não ser muito experiente, ele é um técnico que me agradou no Atlético Mineiro, é identificado com o clube, a Botafoguense, e já tinha, né, tido uma experiência, né? Já tinha passado aí pelo Atlético Mineiro por um grande clube. O Barroca,
ele ia pegar uma bomba relógio, que é o Botafogo, completamente desorganizada, com salário atrasado, não tem como pagar, no seu primeiro desafio como profissional. E é isso que está acontecendo. Né? Eu acho o Barroca um cara bem capacitado, com boas ideias. Né? Ele tem uma cartela que ele não desgarra de jogo, mas o grande problema é o momento disso. Né? E eu falei isso lá atrás, e eu fico triste que isso esteja desandando. E eu acho que a partir do momento em que, por mais que eu não ache, eu acho que eu tenho duas visões. Né? Se você falar comigo que o Barroca é um lixo, que ele é o principal culpado por isso, e que tem que demitir para trazer qualquer um, não, eu não concordo. Não concordo, porque se você trouxer qualquer um dentro desse contexto, daqui 5 rodadas a gente vai estar sofrendo a mesma coisa e vai ter que demitir e botar outro. Isso é ruim no mercado dos treinadores. Talvez muito por conta disso, quando o Zé Ricardo foi demitido, um Luxemburgo, que foi contatado por parte da diretoria do Botafogo, não quis assumir. Um Dorival Júnior não quis assumir. Porque olharam e falaram, pô, o Botafogo não tem time. O Botafogo tem um time fraco. O Botafogo não paga em dia. Eu vou esquentar minha cabeça para ser demitido em 5 jogos, né? Sabendo que no Botafogo, nos últimos 18 meses, foram 6 técnicos diferentes. Eu não vou passar por isso. Então, isso daí é ruim no mercado dos técnicos. Só que agora, a partir do momento que você fala para mim, a diretoria senta e fala, Barroca, o que você está pensando? São 3 derrotas seguidas, são pelo menos uns 5 jogos com desempenho catastrófico, o pior ataque da competição em termos de criação de jogadas. E aí, tem solução? Se ele for sincero e falar que não, e o Botafogo perder para o Fluminense, aí é claro que você tem que ter uma rodagem e você vai ter que ter um desligamento, né? Você dizer, na minha opinião, são 2 pontos. Dizer que o Barroca é o principal culpado, que ele é muito ruim e que trocando vai dar certo, não concordo. Dizer que o Barroca ele pode estar perdendo o tato, ele tem culpa, ele pode não ser o principal culpado, mas as ideias dele estão se esgotando e uma troca pode diferenciar e modificar algo, eu concordo sim. Eu acho que pode ser que o Barroca tenha perdido a mão desse grupo, tenha perdido as alternativas. Eu acho que é muito do clima que a gente sente, né? E se o Botafogo não vencer o Fluminense, eu acho que isso pode acontecer. O meu grande medo, e aí eu passo para vocês discutirem, o meu grande medo, eu não sou do cara que eu fico perguntando, vai botar quem? O meu medo é justamente esse. Eu faço uma pergunta desesperado. Eu não faço a pergunta debochado. Eu falo, cara, vai demitir o Barroca, vai botar quem? E eu tenho muito medo do Marcelo Oliveira ser o escolhido. Eu tenho bastante receio do Marcelo Oliveira ser o escolhido para ser técnico do Botafogo. Bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, tem lá os seus pontos, mas é um cara que vem fazendo trabalhos ruins nos últimos pelo menos 4 anos, e eu acho que é a cartela para o Botafogo se perder um pouco. Vide o trabalho que o Marcelo Oliveira fez no Fluminense ano passado, se salvando graças a um pênalti perdido na última rodada do América Mineiro. Então, eu tenho muito medo do futuro. Ô, Brownie, rapidinho, o Marcelo Oliveira já tinha sido demitido. Não foi ele que salvou o Fluminense do rebaixamento, não. Mas foi demitido. Ele foi demitido porque não tinha mais jeito. Penúltima rodada. Ele foi demitido na penúltima rodada. Foi eliminado lá na Sul-Americana, era o que agarrava ele ainda, né? Aí foi eliminado. Não, na Sul-Americana acho que já era outro técnico, né? Eu acho que não. Eu acho que ele foi demitido na Sul-Americana e teve mais um jogo. Teve mais um jogo. Então, o único jogo que o interino comandou, não lembro se foi o interino ou o preparador de goleiro do Fluminense, não lembro. Mas aí que comandou a equipe e o Fluminense conseguiu se salvar contra a América. Mas a campanha foi toda dele. A catástrofe foi toda dele. É isso, rapaziada. O Thiago acabou de ingressar aqui no nosso podcast. E eu já vou esticar a pergunta para ele. Thiagão, boa tarde, boa noite, bom dia. Barroca deve ser demitido? Eita, bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é. Eu cansei, né? Eu até lá no Botafogueando desisti de tentar falar que tem que segurar, porque acabou, né? Acabou o padrão tático, a vontade que talvez fosse um pouquinho do que ele pudesse fazer de motivação também parece não estar conseguindo, mas a gente entra naquela sinuca ainda. Quem vai entrar se ele sair? Eu só sei que eu torço para que, não, ao contrário de muitos, que o Botafogo na verdade ganhe do Fluminense, que o Botafogo ganhe do Goiás, que o Botafogo ganhe depois o próximo jogo. Eu prefiro que o Botafogo ganhe os jogos do que ele perca só porque eu quero que um técnico caia, entendeu?
Agora, eu tô meio em cima do muro, né? Eu acho que vou ficar com não, hoje. Dependendo do resultado de domingo, isso pode mudar. Cara, e é o que a gente terminou antes de você começar a falar, a gente estava falando, a gente não tem opção no mercado, cara. A gente chegar a cogitar Lisca é um absurdo, eu acho. Saiu várias notícias que ele não ganha vestiário de ninguém, o grupo não entra com ele. Saiu uma matéria que eu até fiquei assustado, né? Porque ele é um personagem folclórico, joga pra galera, mas o que a gente fica sabendo, assim, dessas notícias que aconteceu dele dentro do Ceará, assim, os negócios absurdos de gritaria, de entrar na porrada com outro jogador. E, cara, aí vai Joel Santana. Pô, Joel Santana, Joel Santana é sacanagem. O Cuca também não consegue emplacar um bom trabalho. Porra, a torcida ama ele, eu gosto do Cuca também. Acho que ele poderia ter uma volta ao Botafogo, mas não sei se esse é o momento. Não sei, de repente no que vem. Bom, aí como o Brown falou, Thiago Largue, talvez, poderia ser, mas será que ele vai conseguir pegar o grupo para ele, igual como o grupo tá com o Barroca? E é isso que é o meu medo. Porque o que fica me transparecendo de fora é que o grupo está com o técnico, o grupo está com o Barroca. Foi ele e o Anderson Barros estão segurando essa barra de salário, de protesto, com o grupo. E eu acho que o grupo só não se desuniu, Rafael. Pode falar. Não, desculpa, você pode concluir, eu falo depois só. O Não, grupo só não tranquilo. se... Não, então, eu acho que o grupo só tá ainda unido, não chegou no ponto de 2014 por causa desses caras, por causa do Barroca e por causa do Anderson Barros. Os trabalhos são ruins. Hoje o trabalho do Barroca é ruim, do Anderson Barros é horrível. Já vamos entrar nesse assunto, já que eu comecei. Brown fez um texto, lançou hoje, né, Brown? A gente estava até falando ontem sobre o seu texto, um texto muito bom. A gente discordou um pouco, né, sobre a invasão. Já vou entregar a palavra para você começar falando sobre o seu texto, sobre como você enxergou essa posição do Anderson Barros, falando que é inadmissível, é uma falta de respeito. Rapidinho, Rafael, só um adendo. Pode falar. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração sobre essa eventual saída ou não do Barroca é preço, né? Porque a gente tem hoje um contrato com o Barroca que é CLT. Ele não tem multa rescisória. Beleza, pra gente é bom. Mas qualquer outro que venha, e se a gente for insistir nessa de aposta, por exemplo, o Barbieri para mim continua sendo uma aposta, eu não vejo sentido em trocar de técnico agora, 2 meses do final do ano, com o time na situação que está financeiramente. Eu acho que é arriscado demais. Ou vai com alguém que você tenha certeza de que vai obter resultado, e se isso for possível, né? Ou vamos lutar, né, com todas as forças aí. Cara, só antes de passar pro Bruno, só complementando, cara, a gente não tem certeza de nada, né? Vai contrata um Dorival Júnior pagando 700 mil pro cara. Como é que paga? Como é que paga um salário desse, cara? A gente não consegue pagar nem o Barroco que ganha 90, vai pagar o Dorival ganha 700. Pra mim seria o melhor nome assim do mercado. Mas enfim, Brownie, fala aí um pouco do seu texto, sobre o que você quis passar, sobre essa falta de respeito que o Anderson Barros falou. O que acontece? A gente tem que lembrar de todo o contexto, né? Que não é videogame, né, cara? A gente tem que lembrar de tudo que acontece de relação jogador, atleta técnico, relação atleta-diretoria. Entra o Thiago Largue, que também talvez tenha saído do Atlético Mineiro muito por conta dessa questão do vestiário, né? De não conseguir segurar. E aí, qual vai ser a grande mudança efetiva? Você tem a questão técnica. Imagina o Cuca com investidores. Imagina você chegando no ouvido de um jogador do Botafogo. Aí, irmão, a gente trouxe o Cuca aqui com a ajuda de investidor, mas o teu salário não faço a menor ideia como eu vou pagar, valeu? Imagina como é que o jogador vai ouvir isso, vai encarar isso. Pô, trouxeram um técnico caro, pagaram o cara e eu não vou ser pago? Né? Então, cara, tem tudo isso. É uma situação extremamente delicada, que vai muito além do time, do técnico, e vem de anos e anos de descaso por parte da diretoria do Botafogo. Agora, falando da questão da invasão e da falta de respeito. Eu acho que o Anderson Barros ele se pronunciou, né? Para quem não sabe, houve uma invasão ao treino do Botafogo na tarde da última quarta-feira, em que 15, 20 torcedores foram lá, invadiram o treino e foram cobrar, né? Não houve agressão, nenhum tipo de coisa, mas foi uma cobrança firme, foi uma invasão ao treino. Então, obviamente que é natural o gerente de futebol, o cara que fala em nome do grupo, se pronunciar. Mas ele tocou em 2 termos, né, que me deixaram um pouco irritados, né, principalmente que foi ele falando.
inadmissível e falta de respeito. E eu acho que eu, como botafoguense, o Marcão, o Rafa, o Thiago, toda a torcida do Botafogo, a gente tem doutorado no que significa essa palavra, mas como vítima, não como autor, né? Então, eu acho que é completamente louvável o cara ir lá e defender os jogadores, colocar a cara, é o trabalho dele, mas a partir do momento que ele fala de falta de respeito, eu acho que eu também tenho total direito de me pronunciar e falar como um torcedor do Botafogo, né? Falta de respeito por exemplo, olhar um estádio Newton Santos do jeito que ele está, quando tem nas raras vezes tem grande público, falta luz horas antes nos arredores do estádio, por conta da bilheteria, a catraca fica presa, né? Quem vai a jogos lotados sabe do que eu estou falando. Inadmissível para mim é um time começar 2019 emprestando jogadores da sua base para outros clubes e colocando o Zé Gatinha, né, como opção preferido pelo Anderson Barros e pelo Zé Ricardo. Né? Falta de respeito. Há 2 anos atrás, que eu queria ir ver um jogo Botafogo e Cruzeiro, o check-in acabou misteriosamente, acabou em questão de minutos o check-in, e aí 2 anos depois a gente descobre que há suspeita de desvio de ingressos por parte de vice-presidentes do Botafogo na época, né? Tão inadmissível que o Ministério Público condenou, né? Então, aí eu vi agora um exemplo sensacional do DEP, do setor visitante, que falou, cara, é completamente ok, é louvável, é o direito dos caras, ninguém tem que estar lá trabalhando e ter uma invasão no treino, eu entendo isso, mas a gente viu o Botafogo e Fortaleza, que para quem acompanha os bastidores da partida, né, fora das 4 linhas, sabe que foi um jogo muito tenso, né? Tem toda uma questão de pista aí, uma vingança aqui por parte da torcida do Fortaleza de algo que aconteceu em 2005, e muita gente, muito torcedor que não tem nada a ver com isso, povão, tal, estava sendo ameaçado, estava com medo. Eu não fui para assistir o jogo do Botafogo do estádio no meu aniversário com medo dessa insegurança. Eu não vi nenhum membro da diretoria do Botafogo se pronunciar, emitir alguma nota, reforçar policiamento, falar que é inadmissível a violência, a ameaça. Eu não vi, né? Porque só existe essa questão, ela só existe quando as coisas se referem a pessoas de dentro do clube. O torcedor ele não é visto dentro dessa diretoria como parte do clube. Ele é visto como algo à parte. Esse é o que é o grande problema. Talvez muito por conta desse afastamento, a gente não tenha um diálogo entre torcida e clube. Os caras têm que ir lá invadir para ver se eles são escutados. Não estou falando que está certo, não estou falando que é a maneira correta. Mas, a partir do momento que a gente vive num país como o Brasil, né, as torcidas e os protestos eles não vão ser como são na Áustria, né, onde todo mundo é civilizado. Então, é a partir desse ponto que eu comento. Marcos, Thiago, qual a opinião de vocês referente à invasão? A gente viu que o Anderson Barros deu essa esbravejada, o Brownie muito bem colocou aí o texto dele, depois tá no seu site, né, Brownie? É danielbrownie.com.br. Quem quiser ler o texto completo, além da fala dele aqui no nosso podcast, é só acessar o site. Eu passo a palavra para vocês dois, para vocês comentarem um pouquinho também sobre isso. Pois bem, vamos lá. Primeira coisa, invasão, né? É um termo engraçado para 15 ou 20 pessoas numa plena tarde de sol no município do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, que conseguem entrar num estádio olímpico em pleno funcionamento. É engraçado esse termo, né? Mas aí parece que tinha um portão que não estava lá muito bom, aí se aproveitaram de que um funcionário estava entrando e tinha pouca segurança. Enfim, surgiram aí algumas explicações que ainda assim deixa tudo meio nebuloso, né? Cobrança de torcedor, a cobrança de torcida sempre vai existir e precisa existir, e jogador de futebol, e, enfim, diretor, tem de saber lidar com cobrança de torcida. Se há um lugar para isso, cada um tem a sua opinião, né? Se treino ele é para ser invadido, cada um tem a sua opinião. Eu só acho que não pode ser tão fácil assim, e isso já estou falando do ponto de vista do Botafogo. Eu acho que 15, 20 pessoas entrarem no treino assim mostra a bagunça que é o Botafogo, inclusive na gestão
do seu estádio, né? Que é um equipamento moderno, enfim, mas que, sei lá, que tem um portão que está ruim, né? Então, assim, não tem segurança nenhuma para os jogadores, para os trabalhadores, enfim, eu acho muito complicado isso. Eu vi a entrevista do Anderson Barros, e vale salientar aqui que o trabalho dele de, entre aspas, gestão de crise tem sido bom. Por mais que, enfim, a gente tenha todos os problemas com ele com relação às contratações, que ele só contrata gente que está na lista do WhatsApp dele, algo que o Brownie até fala muito bem no texto. Enfim, a falta de criatividade para buscar e tudo mais, apesar da situação do Botafogo. Sim, sabemos que é ruim, mas algumas opções que foram feitas né, poderiam não ter sido feitas, como, por exemplo, Cícero, né, que é caríssimo. E o Fred Guarim, eu não sei nem se o Fred Guarim vai dar certo no Vasco, mas ele é bem mais barato do que o Cícero, né? Mas, enfim, prosseguindo. Então, o Anderson Barros, ele tem esse lado questionável, mas está lá, segurando a onda, e muito me espanta que seja ele a se pronunciar. E será caso para o presidente se pronunciar? Será caso para o Gustavo Noronha se pronunciar? Ou então o primeiro-ministro, Luiz Fernando, né, se pronunciar? Mas ninguém está lá. Então, eu acho que isso compõe até mais um fator que me deixa também muito reticente, como o Rafael falou, na demissão do Barroca. Eu sei que a gente já passou de tema, mas os jogadores só confiam no Barroca e no Anderson Barros. Olha como a gente está mal. Os jogadores confiam no Anderson Barros. A torcida do Botafogo não confia no Anderson Barros, mas os jogadores confiam no Anderson Barros. E eles falam isso publicamente, eles falam isso nas entrevistas. Então, assim, não há a mínima gestão de crise por parte dos diretores do Botafogo, e o vice-presidente de finanças lá falou que o Botafogo não tem problema de gestão, não. O problema do Botafogo é de dinheiro, como se o problema de dinheiro não fosse o problema de gestão, né? Mas, enfim, a dívida, né? O problema é a dívida, mas, enfim. Então, eu acho que essa invasão, ela escancara um lado que às vezes muita gente esquece, de que o Botafogo ele é uma bagunça. O Botafogo não é uma bagunça, o Botafogo não tem comando e, enfim, o Botafogo está nas mãos hoje de Anderson Barros e Barroca e os jogadores. Que situação, né? Que situação delicada que a gente vive. E é isso que deixa o torcedor alvinegro cada dia mais aflito, né? E aí é isso, o torcedor ele vai extravasar, né? Ele vai cobrar jogador, vai cobrar Barroca, vai cobrar Anderson Barros, mas eu acho também interessante, e aí, enfim, entendam como quiser, como a cobrança, às vezes, ela não respinga para certos dirigentes, para certas pessoas, entendeu? E o alvo é sempre o mais fácil, né? São os jogadores, o treinador e tudo mais. Não que não mereçam cobrança, mas certos dirigentes sempre escapam da cobrança e alguns que nem estão mais, né, têm um grande prestígio com alguns torcedores, né? Então, enfim, o meu registro sobre essa questão aí do protesto é basicamente essa. Pois é, eu tô com o Marcos nessa aí também, com o Brown, a gente não tem como discordar, mas é aquilo, ainda assim é um pouco delicado. Foi que eu até postei também sobre isso, que a gente pensando numa coisa a longo prazo, talvez não seja o ideal esse tipo de imagem vinculada ao clube, mas também se a gente não tentar fazer algo, se aquelas pessoas que estão lá, quem sou eu para falar alguma coisa contra elas, talvez não tentasse fazer algo, fica uma sensação de depois que a gente podia ter feito melhor. Cara, o Botafogo, ao contrário do que o Anderson Barros falou, aquela não é a casa dele, sabe? O Newton Santos é a nossa casa. O Botafogo pertence à torcida e vive e respira até hoje por causa da torcida. Então, eu sempre vou legitimar a ação, pelo menos que não tenha violência. Mas isso que o Marcos falou é muito importante ressaltar. Antes da gente partir para cima dos jogadores, serem machão para cima dele e para cima do Barroca, embora eles também mereçam críticas, embora eles tenham deixado a desejar, principalmente em termos de postura nos últimos jogos, a gente tinha muito que ir para cima de quem realmente está matando o nosso clube, que atualmente, e há alguns anos, a Mais Botafogo e todos os seus derivados. O senhor Gustavo Noronha desapareceu, né?
Ele que sempre gostou muito de dar entrevista quando estava em alta, falava de um ou outro reforço de peso, enfim, porque é muito fácil aparecer nesses momentos, mas provavelmente, enquanto a gente está gravando esse podcast, enquanto o Botafogo está em crise, o doutor Gustavo Noronha está em alguma viagem por aí. No Farred com aquela missão de sempre, enfim, tá tudo errado. A gente só tem que esperar e que o time se mantenha na primeira divisão para chegar a 2020 e aí numa nova expectativa. É isso, rapaziada. Vamos dar sequência? Bom, semanas complicadíssimas que estamos vivendo e aí agora domingo temos um clássico contra o Fluminense que vai definir basicamente se vamos continuar com o técnico ou não, né? Ô Brownie, como é que você tá vendo esse jogo de domingo? Como você tá fazendo essa análise do Fluminense que, mal ou bem, agora o elenco tá mais feliz, né? Porque conseguiram demitir o Oswaldo, ganharam do Grêmio. Como é que você enxerga o Botafogo chegando para essa partida de domingo? Olha, quem diria que nesse momento a gente ia taxar o Fluminense como até mesmo um favorito para o jogo, sinceramente. Depois de um empate aí heróico com o Santos numa raça absurda, depois de uma vitória contra o Grêmio, tudo bem com o Grêmio B, o Fluminense parece estar numa situação psicológica melhor. E essa que é a grande questão num clássico, onde você tem dois times limitadíssimos, e o Fluminense até um time um pouco mais qualificado que o time do Botafogo. E o Botafogo, assim, realmente completamente pressionado. Pressão essa que existia no Fluminense há uma semana atrás. E que agora já está um pouco mais aliviada. Esse é o grande problema. Se eu for analisar friamente, eu vou te dizer que eu estou com bastante receio em relação a esse jogo. Mas, por ser clássico, né, e conhecendo alguns jogadores, eu acho que pode ser uma boa reviravolta. Né? A única coisa que eu acho é que o Botafogo ele tem pela frente os dois principais jogos do ano. Fluminense no Newton Santos e Goiás no Newton Santos. O Botafogo fez com que esses jogos fossem os jogos do ano após empatar da maneira que empatou contra o Ceará, perder para o São Paulo em casa, que foi completamente inadmissível, né? Se tratando da situação que vive o São Paulo, que não consegue ganhar de ninguém, perder da maneira que perdeu para o Bahia e perder da maneira que perdeu para o Fortaleza. Então, o Botafogo faz com que sejam os dois jogos do ano em que o Botafogo precisa dos 6 pontos conquistar todos esses 6 pontos. Vencer o Fluminense e vencer o Goiás. Não existe vencer uma e empatar outra, empatar uma e vencer a outra. O Botafogo precisa vencer esses 2 jogos. O Botafogo precisa urgentemente vencer pelo menos 6 jogos até o fim do ano. 6 jogos, né? E 2 desses 6 jogos, a gente vê que uma projeção é que o Botafogo consiga vencer esses 2 próximos, porque tirando esses 2 jogos, o Botafogo enfrenta aí, além disso, CSA e Avaí em casa, e depois, meu amigo, é só pedreira. Só pedreira. Então, o Botafogo que abre o olho para que a gordura no início do ano não se torne uma fritura no fim dele. Perfeito. É isso. A gente não tem opção. E é impossível pensar em outro resultado senão a vitória nesses 2 próximos jogos. A gente não pode sequer cogitar um empate ou sequer cogitar que o Fluminense vai vir com mais... Não interessa. Se for para entrar com meio gol e vencer e jogar feio e ser pressionado, se a gente vencer da mesma forma como foi no primeiro turno, com um gol achado, com o Fluminense pressionando, embora seja um outro estilo de jogo do Fluminense atualmente, que seja. A gente tem que vencer, não tem opção. A gente tem que vencer o Goiás também, não tem opção. Porque aí se não vencer, a gente entra de vez mesmo na briga contra o rebaixamento, porque são 2 adversários diretos, e a gente vai para o mesmo bolo deles, e a gente vai estar no mesmo patamar, na mesma luta, e aí, meu amigo, a tabela não é tão favorável assim para o Botafogo até o final do ano também, além das circunstâncias extracampos. É isso. Ô Marcão, quer falar também sobre o jogo de domingo? Como é que você está enxergando? Bom, o Botafogo chega num contexto muito complicado para essa partida contra o Fluminense e precisa reagir, né? Eduardo Barroca precisa reagir, o Botafogo como um todo precisa reagir, porque acho que os jogadores, né? O Gabriel ele deu uma entrevista muito interessante falando sobre responsabilidades. Esse é o momento de assumir as responsabilidades
e jogar futebol. Então, isso é preciso. Acho que os jogadores eles têm de lembrar que eles têm de estar atentos e conscientes de que a sobrevivência do seu querido Eduardo Barroca está nos pés deles. Então, eles precisam jogar futebol para vencer. Eu vejo que o Botafogo ele até fez um bom início de partida contra o Fortaleza, então acho que nem tudo está perdido. Tem coisa ali, tem material para trabalhar. O Botafogo ele só precisa ser constante, ele precisa se manter no jogo de forma que, enfim, que ele consiga sobreviver, se defender e consiga atacar e conseguir os gols, né, de forma equilibrada. Não, o Botafogo não vai entrar como o Manchester City porque invadiram o treino. O Botafogo não vai ser o Bayern contra o Tottenham, não, isso não vai acontecer. Mas a gente só quer um Botafogo que vença. O Botafogo precisa vencer. A volta de Carly para mim é positiva porque ele dá uma segurança que o Marcelo Benevenuto, apesar de toda a qualidade dele, velocidade, técnica e tudo mais, Marcelo Benevenuto não consegue dar essa tranquilidade para a zaga do Botafogo, para a defesa do Botafogo, para o time do Botafogo em geral. Tá? Então acho que é muito positiva a volta. E é isso, gente. Eu acho que o Botafogo não tem muita opção. É entrar para vencer, tá jogando em casa, tá jogando contra um rival direto ali na luta contra o rebaixamento, e é um rival, né? É o Fluminense. Então, se é o Fluminense, tem que vencer. Não importa onde, não importa a situação. Então, é isso. O Botafogo tem que correr atrás da vitória, entrar para vencer, porque a situação agora não permite vacilos. Então, basicamente, eu acho que é por aí o jogo contra o Fluminense. Bom, rapaziada, é isso. A gente precisa ganhar o jogo domingo, a gente precisa atuar bem também, né? Óbvio, o mais importante hoje é ganhar, é o primeiro discurso do Barroca quando ele chegou, né? Fazer o resultado e esquecer o jogo em si, né? A gente tem que ganhar, precisa ganhar. Vamos comparecer. Cara, os ingressos é R$30 a norte inteira, 15,5, leste 3, fizeram mesma promoção ridícula de ingressos, né? Deixaram a leste e a norte o mesmo preço. A sul do Fluminense também é 30,15 e oeste 60,30. É isso, o ingresso mal ou bem tá um preço legal para assistir, é domingo, 16 horas. Vamos comparecer, vamos incentivar o nosso time, a gente precisa disso, a gente precisa. Os caras precisam da gente lá, os jogadores, eles não estão jogando bem, a gente sabe, mas eles estão se dedicando. A gente vê isso em campo, eles estão se dedicando. Talvez o Barroca não esteja treinando da melhor forma, atuando da melhor forma, mas a gente precisa estar lá, eles precisam da gente. Rapazes, mensagem final. Brownie, obrigado. Thiago, obrigado. Tem alguma coisa para deixar, um recado final, incentivar a galera aí para o estádio? Olha, eu acho que o grande incentivo nesse momento, né, é a gente colocar na cabeça que a gente tem que jogar junto até o fim do ano, né, e fazer com que a bola entre de alguma forma, nem que seja soprando a bola. Então a gente tem que eu vou me fazer presente em absolutamente todos os jogos possíveis até o fim do ano, com um terço na mão, e é isso. Mas é isso, a gente tem que... É aquele mesmo papo, velho papo de sempre, né? É pelo Botafogo. Botafogo, frase clichê, mas muito real. Botafogo somos nós. O mais feliz de estar participando aí de mais um podcast. Vamos para cima, que semana que vem a gente venha com notícias melhores, né? Só notícia ruim atrás de notícia ruim. Gente, muito bom participar mais uma vez. Estejam lá, né, comigo no @MarcosC13, no Notícias do BFR também, lá no Twitter. E galera, eu sei que não está fácil a situação, mas quem puder esteja no estádio Newton Santos domingo, apoie o Botafogo precisa de nós, né? Como nós dissemos, o Botafogo está uma completa bagunça, caminhando aí, né, para um cenário triste, mas nós somos a última barreira entre o Botafogo e o fim, né? O Botafogo
A última barreira entre o Botafogo e o fim somos nós. Parte dessa imortalidade do Botafogo, dessa grandeza do Botafogo. O Botafogo é grande, sim. Não deixa que ninguém te diga isso. Não aceite que o Botafogo não é grande. O Botafogo é grande, sim. E parte dessa grandeza somos nós, os botafoguenses. Quem compra o barulho do Botafogo, quem compra essa briga do Botafogo. Então você, alvinegro, que pode estar no estádio Newton Santos, vá ao estádio Newton Santos, apoie o Botafogo. Nós podemos ganhar a Fluminense, sim. Nós podemos sair com os 3 pontos nesse confronto direto e respirar mais tranquilos na tabela. Falta pouco, gente, para a gente conseguir nosso objetivo, mas 15, 16 pontos, nosso 2020 começa. E nós sabemos que nosso 2020 tem tudo para ser bom. Então, é isso. Vamos empurrar o Botafogo para 2020. Vamos levar o Botafogo para 2020. E é isso, galera. Grande abraço aí. E encerrando mesmo, obrigado aí para quem mandou uma mensagem. Tive uma perda significativa aí na semana, do meu avô, também botafoguense. Que dividia também um pouco da paixão dele com o Madureira, mas enfim, obrigado, né, quem mandou a mensagem. É isso, rapaziada, quero agradecer o Brown. E é isso, tamo junto, vamos junto, Botafogo, vamos seguindo a vida. Foi a terceira vez aí que ele participou saudações do nosso podcast. A todos, galera. Dá os parabéns, né, que fez aniversário semana passada, 23 anos. Então quero dar os parabéns pro Brown, desejar muita paz, muita saúde, principalmente saúde, né, Brown? E vamos ver se 2020, seu 24º aniversário, já seja Botafogo S.A., né? Vamos torcer para isso. Agradecer o Tiagão também, que não teve na última, mas esteve aí novamente com a gente no 20º episódio. Agradecer o Marcos, que também participou. Seguir a gente nas redes sociais. O Thiago é o perfil do Botafogueando, todo mundo já conhece. O Marcos eu falei no início, @MarcosC13. O Brownie Fogo. Brownie, confirma aí, é Brownie Oficial no Twitter? Não. Vai, confirma aí, fala aí pra gente, Brownie, como é que é? Bom, primeiramente, já muito obrigado aí pelas palavras, tudo em dobro para você e para a gente, né, em relação ao Botafogo, claro, né, mais saúde para a gente e para o Botafogo. No Instagram, né, Brownie Fogo, e no Twitter, Brownie Oficial. É isso, e o site danielbrownie.com.br, né, o do texto. Onde está lá o texto do Anderson Barros, e eu vou voltar a movimentar um pouco o meu site, que está bem parado, danielbrownie.com.br. Beleza, eu sou @Rafael Corneta, estamos no Twitter, no Instagram e no YouTube, postando no Spotify, né, com o podcast e com o PES também, que a gente está fazendo uns videozinhos lá para se divertir. Rapaziada, no mais é isso. Segunda-feira provavelmente estamos de volta para falar um pouco sobre a nossa vitória. Vamos rezar contra o Fluminense domingo. E é isso. Quero agradecer a todo mundo que escutou aqui. Se inscreva no canal, siga no Spotify, no Deezer, no Apple, aonde você escuta o podcast. Dê essa moral pra gente. E é isso. Saudações alvinegras, um abraço, um beijo, tudo de bom para vocês e até a próxima. Valeu!